Então, conversando sobre esses tempos do inominável. Não vamos falar no nome dele. Esse vírus não merece ser comentado. Em caminho, o nosso padre, São José Maria, no ponto 294, diz assim: não se viam as plantas cobertas pela neve, e o lavrador, dono do campo, comentou jovialmente: agora crescem para dentro. Pensei em ti e na sua forçosa inatividade. Diz-me uma coisa, também cresces para dentro? Acho que esse ponto resume nossa temporada agora, esses tempos forçados dentro de casa, presos em pequenos espaços, família presa, distante de outras pessoas e tudo. É um tempo bastante de provação para todos nós. Mas a ideia é crescer para dentro, ver se a gente consegue crescer alguma coisa para dentro da gente. É uma situação inesperada, exasperante. Por mais que procuremos trabalhar direito e direto, acaba sobrando um tempo que pode ser usado com a família e com os amigos. Aquele suportando-nos uns aos outros do Evangelho pode ser entendido nos dois sentidos. No sentido de suportar, aguentar os humores, as dificuldades, ou no sentido de suportar mesmo, de dar suporte, de dar esteio, de ser apoio para que essas pessoas aguentem esse período e não sofram tanto. A paciência no sentido de paciência ativa, proativa. Quer dizer, ser paciente não parado, não passivo. Ser paciente, mas saber que as pessoas também sofrem muito. Talvez quem tem a vida espiritual sofra menos, tenha mais facilidade para enfrentar todo esse período. Não podemos deixar cair a moral da tropa, né? Que isso é o que faz um bom comandante de tropa. Para isso, tanto o Papa Francisco quanto o nosso prelado, Dom Fernando, tem recomendado esse crescer para dentro, crescer em vida interior, crescer na nossa relação com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, sem esquecer também de Nossa Senhora, a predileta deles três. Tentar assistir mais missas do que conseguimos no dia a dia. Talvez quem vai à missa só aos domingos, assista a missa 3 vezes por semana, 4 vezes. Quem já tinha o hábito de ir à missa diária, continue fazendo isso com o maior sentido de seriedade possível, né? Os próprios bons sacerdotes têm recomendado, assim, na hora que eles vão fazer a consagração, eles falam: quem está nos assistindo, por favor, agora fique de joelhos. Quer dizer, procurar manter uma estrutura, um ambiente para assistir à missa, em família e em conjunto, de tal maneira que a missa seja verdadeira. É uma verdade dita por todos os teólogos. Quando, numa situação que a gente não pode comungar fisicamente, a gente pode comungar espiritualmente. A comunhão espiritual, com certeza, será acompanhada de todas as graças que a comunhão habitual que é dada na comunhão habitual. Jesus não vai deixar de vir habitar o nosso coração nesse momento, né? Aproveitar para ler um bom livro de vida espiritual, ler também bons romances, bons policiais, alguma coisa que seja útil para passar o tempo, com um tempo útil, para fazer do nosso dia a dia um dia útil. Mas falando da vida espiritual, quer dizer, ler um bom livro espiritual, essas 2 últimas semanas da Quaresma, talvez o ideal fosse ler algum livro que fale sobre a Paixão de Cristo. Existem muitos bons livros e todos eles podem ser baixados, ajudar a pensar no que nós estamos vivendo no ponto de vista do que Cristo sofreu por nós, né? No Evangelho, na leitura do Evangelho, buscar os capítulos da Paixão. Tem vários capítulos da Paixão. São João, nos 4 evangelistas, a Paixão está muito bem relatada. Então, aproveitar para ler, meditar com calma toda essa paixão, né? Também, a partir daí, acho que vale a pena a gente se preocupar
em aumentar a preocupação apostólica, pensar nos amigos, pensar na família, óbvio, primeiro, mas pensar nos amigos que possam estar em situações mais delicadas. Algum amigo nosso que está sozinho, né? Alguém que é viúvo, alguém que está separado da família, alguém que está afastado da família, sei lá, um amigo nosso, a filha dele está presa na Tailândia, imagina, assim, o estresse que eles estão passando. E isso, assim, então buscar um telefonema, um recado, é curioso, assim, eu vi ontem faleceram 2 pais de amigos meus, e eu soube, mandei uma mensagem simples para eles, e imediatamente eles responderam agradecendo. Quer dizer, as pessoas estão obviamente muito carentes, como nós todos estamos carentes. Mas se nós temos vida espiritual, devemos retribuir isso com carinho com as pessoas, né? E quem sabe, durante essa quarentena, a gente não consiga aproximar alguém da igreja só por um exemplo, um conselho, uma frase, uma leitura, alguém que a gente fale para dar uma lida aí no Evangelho sobre a paixão. A pessoa pode acordar que a verdade vos libertará, como foi falado na missa de hoje, no sermão, o padre falou muito disso. A verdade vos libertará. Quando as pessoas se aproximam de Cristo, elas veem a verdade, elas vivem a verdade. E pode ser que isso os acorde, os liberte para uma vida melhor, né? No último dia que eu estava atendendo no consultório, na hora que eu fui sair, eu lembrei, assim, eu cruzei com 2 moradores de rua que estão ali em volta do consultório. Um fica na rua mesmo do consultório, varre as calçadas, varre as frentes das casas por um trocadinho. E o outro que fica na porta da igreja e guardando carros e tal. Esse do guardador de carro está lá, acho que há 30 anos, uma coisa assim, né? É um morador de rua, ex-drogado não, porque de vez em quando eu acho que ele ainda usa droga. Mas essas pessoas viviam dessas pequenas esmolas que eles tinham, do guardador de carro ou do varredor de calçada. E em geral comiam nos restaurantes ali por perto que acabavam dando comida para eles. Vocês imaginam que eles estão numa situação em que não vão ter isso, né? Ninguém vai estar dando comida para eles, ninguém. Então, sei lá, procurar ajudá-los, se passar, assim, cada um de nós deve conhecer alguém numa situação parecida, procurar ajudar, às vezes dar um dinheirinho, ou levar um prato de comida, alguma coisa muito simples. Mas são atos que essas pessoas não esquecem e vão agradecer por sempre. E quem sabe com isso a gente deu um bom exemplo, né? Multiplicando esses 2 moradores de rua pelos milhões de pessoas que estão em situações parecidas, nós temos uma dimensão do tamanho do problema. Imagina, assim, no sertão do Nordeste, bom, aqui os camelôs, essas pessoas pipoqueiro, o cara que vende amendoim, o cara que vive no farol vendendo panos alvejados. Bom, todas essas pessoas, assim, meio que vendem almoço para comprar o jantar. Então, nós temos que fazer alguma coisa, assim, não pelos milhões, mas pelo 1 ou 2 que estão perto de nós, isso a gente pode fazer alguma coisa de útil e de rico para melhorar a vida deles, né? Ou pelo menos rezar por eles todos, né? Queridos, assim, amigos, a gente precisa tirar alguma coisa de útil desse período. É um período de provação para todos nós, né? Calhou, eu acho que de uma maneira feliz, que calhou na quaresma, né? E nessa quaresma que a gente já teria que estar se sacrificando, Deus nos deu a graça de um sacrifício maior, né? Eu estava lembrando esses dias, quando Bento XVI, no primeiro ano de papado, quando ele fez a pré-eleição preparatória para a quaresma, falou da paixão de Cristo, os sofrimentos de Cristo, a dor que ele sofreu por nós e tal. E propondo que nós cristãos fizéssemos sacrifícios durante a quaresma e tal. Ele termina essa palestra dele, essa meditação dele, com um feliz quaresma para todos. Quer dizer,
Entender que assim dá para ser feliz no sofrimento. Nós temos que ser felizes no sofrimento. A gente pode ser feliz se sacrificando pelos outros, dando um sorriso na hora que você não está com vontade, para que fique mais leve o ambiente da casa. Se ficou nervoso, se deu um grito, se fez alguma reclamação, imediatamente se desculpar, pedir desculpa para as pessoas. As pessoas aceitam, entendem que a gente não está numa situação muito fácil. Nenhum de nós está numa situação muito fácil, né? E então, assim, agradecer a Deus essa oportunidade, oferecer essa quaresma e tentar ser feliz nesse período de quaresma, junto com a quarentena, e ser feliz porque nós podemos estar sofrendo por Deus e podemos estar engrandecendo a vida das pessoas que estão à nossa volta. Uma boa quaresma para todos. Feliz quaresma.